O Bolsonaro fez uma incitação clara de violência contra os seus adversários, mas principalmente contra o Lula. Essa fala do Bolsonaro passou despercebida por mim, mas o José Casado da revista Veja a percebeu e deu destaque a ela, e nós precisamos destacar essa fala do Bolsonaro porque ele não pode mais continuar fazendo falas desse tipo, mesmo que sejam de brincadeira ou não, mas nem por brincadeira nós podemos tolerar esse tipo de fala, esse tipo de insinuação ou esse tipo de proposta de ameaça ou de violência contra adversários políticos. Ainda mais vindo do Bolsonaro, que sofreu isso no último pleito e ele sabe muito bem o que pode acontecer. Mas eu quero que você coloque nos comentários, você acredita que essa fala do Bolsonaro ela foi somente uma brincadeira ou ele está querendo de fato insinuar algo a mais ou incitar algo a mais? Coloque nos comentários, deixe seu like e envie um superchat para o vídeo clicando no botão de valeu aí embaixo. E essa fala do Bolsonaro incitando a violência contra os seus adversários surgiu naquele mesmo discurso que ele falou que não seria preso. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, o link está aqui no card. E nesse mesmo dia, o Bolsonaro ele falou que já temos que aproveitar que todos estão reunidos e a gente joga uma granada lá. Eu vou pegar aqui a fala para vocês. O Bolsonaro falou o seguinte: agora tá todo mundo reunido ao lado do Nine. Alusão ao Lula, né? Porque o Lula tem apenas 9 dedos e muitos chamam ele dessa forma, né? Agora tá todo mundo reunido ao lado do Nine para organizar a campanha dos caras, pô. A vantagem é que a gente tá vendo tudo isso é que tudo que não presta tá se juntando. Igual o Paulo Guedes, ele falando pro Paulo Guedes, mas o Paulo Guedes também não presta, né? Igual o Paulo Guedes em 2018, quando juntou aquele montão de candidatos e eu falei: é bom que um tiro só mata todo mundo, ou uma granadinha só mata todo mundo. Até já falam que eu vou ser preso, por Deus que está no céu, eu nunca serei preso. Então olha só esse trecho que ele falou: é bom um tiro só mata todo mundo, ou uma granadinha só mata todo mundo. Isso é uma incitação à violência, pessoal. Isso é uma incitação à violência e essa fala do Bolsonaro não pode ser deixada em branco. Ela não pode ser passada despercebida. Então, o STF, o TSE, a sociedade civil organizada, os partidos políticos, a Câmara dos Deputados, o Senado precisam acionar as autoridades, precisam chamar o Bolsonaro para dar uma resposta. E precisam falar: olha, você não pode ficar falando desse tipo de coisa. Ainda mais você, que lá em Juiz de Fora teve o ataque do Adélio. Então você sabe muito bem como que essas coisas podem acabar se desdobrando. Então o Bolsonaro não pode mais fazer esse tipo de brincadeira ou fazer esse tipo de insinuação. As autoridades precisam proibir esse tipo de fala do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele não sabe quem está do outro lado. Ou talvez ele esteja mesmo não fazendo brincadeira, mas incitando sim a violência contra os seus adversários. E se você chegou até aqui, se inscreva no canal. Quero muito que você continue conosco nos próximos vídeos. São 3 vídeos sobre política todos os dias aqui na plataforma. E por que eu estou falando que talvez o Bolsonaro queira mesmo esse tipo de violência? Porque já está sendo consolidada a percepção que o Bolsonaro ele teme ser preso. Ele teme para cadeia. Porque nesse mesmo discurso que ele falou da granadinha, ele falou sobre que ele não iria ser preso. Essa não era uma questão que estava sendo colocada na grande imprensa. A grande imprensa estava falando de golpe, que nunca existiu, esse golpe parte mais da imprensa do que do próprio Bolsonaro, mas o Lula falou que o Bolsonaro ele tem medo de ser preso. Não era uma questão que estava na jogada, mas o Bolsonaro ele tem sim esse medo e ele começa a externalizar o medo. E a imprensa, que muitos não têm a capacidade de fazer análises mais elaboradas, ficam só falando de golpe, perceberam que existe uma outra possibilidade de assunto com o temor do Bolsonaro ser preso. Então o que eles começam a perceber? Olha, pode ser que seja verdade. E começam a propagar essa ideia que o Bolsonaro teme ser preso. Então o Reinaldo Azevedo já falou sobre medo da prisão, outros começam a falar. Então você tem vários veículos de imprensa, vários portais de comunicação propagando essa ideia do Bolsonaro temer a prisão. Então começa a haver uma consolidação dessa percepção e o próprio tem medo disso. Então se sair o Lula, se sair o Ciro Gomes da jogada, ele tem uma chance maior de ser vitorioso no pleito. E se ele for vitorioso, ele consegue ter ainda uma blindagem, pelo menos burocrática, pelo fato dele ser o presidente da República. E ele sabe que um dos filhos dele, pelo menos o Jair Renan, pode ser preso. A batata do menino tá assando, já fiz um vídeo também, o link tá aqui no card. E nós temos mais atualizações sobre esse assunto que eu vou trazer em breve para vocês. Então se inscreva no canal se você chegou até aqui. E o problema, pessoal, é que o Bolsonaro, o apoiador do Bolsonaro, o apoiador
que ele é muito fanático. Ah, mas todo apoiador político, ele é fanatizado. Sim, isso você tem razão. Ou aquele apoiador mais exacerbado, isso você tem razão. Só que existe um outro problema envolvendo os apoiadores do Bolsonaro. Porque há uma aura messiânica em torno do Bolsonaro que ele tenta promover, que ele tenta propagar antes mesmo dele ser vitorioso em 2018. Há uma associação religiosa muito forte entre Bolsonaro e os seus apoiadores. Os apoiadores de Bolsonaro olham para ele e enxergam ele como sendo de fato um enviado de Deus. Eles acreditam nisso. Inclusive, na Marcha para Jesus de 2019, um dos padres, pastores, eu só não me engano, acho que foi um padre, ele falou: Bolsonaro não tem o nome, não tem Messias no nome à toa. Então existe um componente religioso e ele sempre faz essa alusão: eu fui enviado por Deus. Ah, Deus, se Deus quiser, Deus vai querer, Deus acima de tudo. Ele usa o nome dos evangélicos, ele usa o nome de Deus sempre em vão. Porque de cristão e de Deus, Bolsonaro não tem absolutamente nada. Mas essa conotação religiosa, messiânica do Bolsonaro, esse cabelinho aqui tá arrepiadinho, essa conotação messiânica e religiosa leva o governo dele e a imagem dele para um outro patamar. Então você tem uma mistura de fanatismo político, de fanatismo religioso e de pessoas que enxergam no Bolsonaro um espelho para os seus próprios fracassos. Porque vocês sabem que os apoiadores de Bolsonaro, eles são todos fracassados. Em essência, todos eles são fracassados. São pessoas que tiveram insucesso na vida, não superaram esse insucesso e ficaram amarguradas, ficaram ressentidas. E essas pessoas, quando você tem esse caldeirão, elas podem fazer de tudo. E se você concorda comigo, eu quero muito saber a sua opinião, coloque aí embaixo nos comentários. E são por esses motivos que o Bolsonaro não pode mais continuar falando ou incitando esse tipo de situação. Ah, é brincadeira. Não é brincadeira dele. Não é brincadeira. Eu sei que você já deve ter ouvido aquela história. Olha, tem coisa que nem de brincadeira se fala. Essa é uma. Porque primeiro ele fala, as eleições vão ser conturbadas. Ah, uma granadinha só que fosse jogada aí, já resolvia tudo. Então primeiro ele fala que as eleições vão ser conturbadas, ele não... E a associação que ele, mas é por voto impresso. É muito estranho, pessoal. Não sei se é bem por conta do pleito, que pode ser, como posso dizer, ter o problema ali na apuração dos votos. Não sei se é bem isso. Porque ele sempre fala que as urnas precisam ser auditadas, as urnas precisam ter isso, as urnas precisam ter aquilo, e tudo já é feito. Tudo que o Bolsonaro fala já é feito. O exército pagou um mico absurdo por conta disso também, desses questionamentos que já são feitos. Já fiz um vídeo, o link tá aqui no card. Então pode ser mesmo que ele esteja falando que as eleições vão ser conturbadas por gestos de violência, por atos de violência física contra os adversários políticos dele. Então eu vejo isso com muita apreensão. Até o momento da gravação desse vídeo, os partidos não se manifestaram, o TSE, o STF também não se manifestaram contra Bolsonaro, mas é necessário que de fato isso seja manifestado, que o Bolsonaro pare de incitar a violência contra os seus adversários políticos. Mas se você gostou, deixe seu like, quero muito saber a sua opinião. É de fato perigosa essas, entre aspas, brincadeiras ou não que o Bolsonaro faz? Coloque nos comentários.